Amém. Graça e paz a todos. Hoje é o nosso último culto da nossa jornada de sabedoria, né? Só da jornada, né? Porque o processo de busca de sabedoria continua, né? Sempre, né? Eu quero ler Provérbios capítulo 12, verso 26. Provérbios 12, verso 26 é o texto base para a nossa meditação hoje. Assim diz a palavra de Deus: o justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Pai santo e querido, no nome de Jesus nós estamos aqui reunidos, cremos na manifestação do teu Santo Espírito e pedimos que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre nós. Abençoe a cada pessoa que entrou aqui, que o Senhor faça uma obra poderosa nos corações e que o Senhor venha derramar muita sabedoria sobre nós, para que possamos alcançar a prosperidade que o Senhor separou para nós. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Podia sentar. Vamos lá, pessoal. Muita informação em pouco tempo, tá? Nós estaremos construindo hoje a nossa sétima e última coluna de sabedoria. E a nossa sétima coluna de sabedoria de hoje é a excelência. Essa é a nossa coluna de sabedoria. É bom a gente entender assim que nós passamos por um processo. Começamos pelo temor, depois fomos para o conhecimento, depois humildade, depois da humildade nós vimos honra, justiça, autocontrole, e hoje nós chegamos na coluna de excelência, que eu acredito que é o somatório de todas essas coisas, né? Se a gente colocar em prática todos os princípios de todas as colunas que nós construímos, com certeza vai ser fácil a gente ter uma vida de excelência. Esse aqui é um tema que eu aprecio muito, acho muito importante, né? E que eu costumo comunicar de vez em quando nas mensagens, nos estudos que eu ministro aqui na igreja, né? Mas hoje a gente vai falar desse tema de uma forma mais organizada, de uma forma sistemática, para que vocês possam ter um aproveitamento mais completo. Amém? A palavra grega para excelência é diafero. Diafero significa ser diferente. Excelência no latim significa aquilo que ultrapassa. Vamos dar uma definição para excelência. A excelência não é um nível estabelecido ou consensual de qualidade ou perfeccionismo. A excelência é uma dinâmica em constante mudança que é construída com o que fazemos todos os dias. Não se trata, portanto, de ser perfeito em algo, mas sim de fazer as coisas da melhor forma possível. Excelência é diferente da perfeição. A excelência é um lugar de movimento, a excelência é uma jornada, não é um estado e nem é um destino, é uma coleção de etapas de qualidade. A excelência é a mais alta qualidade daquilo que você é capaz de realizar. Excelência tem a ver com ordem e precisão. Apenas uma definição teórica da palavra excelência. Nós vivemos num mundo, isso é uma realidade, com uma grande deficiência de excelência. Nós vivemos num mundo onde nós temos várias insatisfações. De vez em quando eu conserto meu carro em algum lugar, alguém me liga e diz assim: qual a nota que você dá? Você poderia dar um 10? Eu falei: não, 10 é muito, né? 10 é muito. Dá para dar um 8, um 7 por aí, tá bom, né? Não, mas podia dar 10. Não, 10 não, 10 é demais, né?
Então, com certeza, nenhum de vocês daria 10 para os serviços que vocês usam. Daria porque talvez a pessoa é seu amigo, mas se você fosse expressar realmente a sua satisfação com atendimento nos restaurantes, restaurante que você vai, de vez em quando você precisa de alguma coisa, você tem que ficar assim, ei, ninguém te vê. Ei, dá para você. Aí o cara vira as costas. Parece que o garçom está com raiva da gente, né? Ele olha para todo lado, menos para a gente. Então, essa é a realidade da nossa vida, né? Nós temos a insatisfação nos teleatendimentos. Quantos de vocês odeiam, né, ter que reclamar do cartão de crédito ou pedir para resolver alguma coisa, né? Quando é para oferecer, eles acham você rapidinho, mas quando você precisa resolver um problema, você não consegue resolver nada. Qualquer problema de teleatendimento que você tem que ligar para resolver, aquele negócio fica cantando a musiquinha no seu ouvido, e se fosse para dar uma nota aqui, vocês dariam uma nota 0 para todos os serviços de teleatendimento, né? Também existem insatisfações dos atendimentos das lojas comerciais. Geralmente, quando você quer só olhar, aparece 10 vendedores perguntando o que você quer. Mas quando você quer comprar, você não acha ninguém. Parece uma coisa esquisita, né? Você chega para comprar, você não acha, cadê? Não tem ninguém para atender aqui. Mas quando você quer só olhar, todo mundo está te procurando, perguntando as coisas para você. E essa é a experiência que a gente tem todos os dias. E se fosse para a gente dar uma nota também no setor comercial, a gente também ia dar uma nota bem baixa, né? Nós também temos problemas nas oficinas mecânicas, porque as oficinas fazem tudo, menos aquilo que você pediu. Então, o cara acha um monte de defeito, mas você tirou o barulho? Não sabe. Aí chega com o mesmo barulho, mas trocou um monte de peça do seu carro, aí não te avisou do orçamento, né? Cobrou uma nota, aí por que não me falou que ia custar tão caro? Não, mas eu achei que é assim, né? Aí você tem que voltar umas 2, 3 vezes lá para poder consertar, até chegar, você já passou bastante raiva, você não está aguentando nem ver a cara do dono mais. Essa é a realidade, né? Nós temos também uma insatisfação no serviço de construção civil. Eu acredito que muita gente, não é todo mundo não, que trabalha na construção civil não vai para o céu. Eu já cheguei a essa conclusão, porque se tem um negócio que faz raiva na gente, é gente da construção civil. Cara, e a gente mexe com construção lá no sítio, mexe aqui na igreja, mexe em casa, e se tem um negócio que faz raiva na gente, é o setor de construção civil. Então não dá para dar uma nota alta, né? Vai dar uma nota baixíssima. Se tivesse menos do que 0, a gente daria também. Essa é a verdade. É a verdade, não adianta vocês falar que não, que é a verdade. Nós temos também insatisfação no serviço de hotéis. Dificilmente a gente fala, é 10, mas às vezes nem tanto. Nós temos uma grande satisfação no serviço de saúde, atendimento médico. Geralmente os médicos não atendem na hora certa, você espera 40 minutos, o cara marca com você e você nunca consegue ser atendido na hora certa e você não tem o atendimento e a atenção que você queria. Se fosse para dar uma nota, também daria uma nota baixa, né? Se fosse setor público, então, meu Deus do céu, né? A maior insatisfação nossa está aí no serviço público, né? Essa insatisfação aqui é crônica, essa é a verdade. Também temos insatisfação com as igrejas, né? Na maneira como as igrejas lidam com as pessoas, a maneira como recebem, a maneira como se demora o culto, se não demora, o que é feito. Então, perceberam que nós vivemos num mundo de gente insatisfeita, porque nós temos uma deficiência muito grande de excelência. É uma palavra meio complicada no nosso mundo. Perceberam como é necessário a gente ter excelência? Deixa eu te dar aqui alguns conceitos sobre excelência. Amém? O bom qualquer pessoa faz, mas o excelente não. Bom, como é que você fez o serviço? Ficou bom? Bom. E eu acho que vocês deveriam dizer sempre assim, ficou bom. Para poder falar que está excelente, né? Essa é uma nota muito alta. Bom é possível para qualquer pessoa, mas excelente é para poucos. Excelência é a capacidade de operar no seu nível mais alto. As pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço, escuta isso, qualquer preço, por excelência em alguma área específica.
Depende, né? Da área você vai pagar. Se você tiver que fazer uma cirurgia do coração e essa cirurgia compromete a sua vida, você vai procurar o cirurgião mais excelente. Não é isso? Você vai vender seu carro, você vai vender a bicicleta. Você não vai querer o cara que é mais ou menos. Você vai procurar alguém que tem excelência no que faz. Então, nós estamos dispostos a pagar muito caro pela excelência, dependendo da área que a gente está precisando. Se for para salvar um filho, a gente vai pagar pela excelência. Não é verdade? Se dependendo da causa, você vai pagar. E as pessoas estão dispostas a pagar muito para poder se sentir bem. Porque hoje as pessoas querem se sentir bem. Não adianta você falar assim, não, mas eu tenho tecnologia, mas eu tenho um bom serviço. Não, esse negócio todo mundo tem. Todo mundo tem boa tecnologia, todo mundo tem bom serviço, bom. Mas, quando se trata de fazer a gente se sentir bem, satisfeito, isso aí é pouca gente que consegue fazer. Então, as pessoas hoje vão no comércio, pagam um pouco mais caro. Você fala assim, não, as pessoas estão atrás de preço. Não, as pessoas não estão atrás de preço, as pessoas estão atrás do sentimento bom. Elas querem se sentir bem. Você vai lá comprar aquela camisa na loja, paga um pouco mais cara, porque você gosta lá da pessoa que te atende. É assim. Você senta no restaurante, paga mais caro, porque você gosta do atendimento. Você compra o carro na loja do cara, que é um pouquinho mais caro. Você fala, eu paguei 1.000 a mais, mas o cara é meu amigo, o cara me trata bem, e se precisar ele me leva para almoçar, e leva o carro na minha cidade. Perceberam? Então, nós estamos dispostos a pagar mais caro para a gente poder se sentir bem. Nós não estamos atrás de tecnologia, nós estamos atrás de bons sentimentos. É isso que a gente precisa entender. O mundo mudou. Nós vivemos em outro mundo agora. Antigamente, você poderia competir, né, com capacitação. Você tem uma igreja que tem tecnologia, a igreja está aquela coisa boa, tem telão, tem data show, tem câmeras, tem tudo. Todo mundo pode fazer isso hoje. Mas fazer as pessoas se sentirem bem e ficar feliz é diferente. Então, se você quer realmente desenvolver excelência no que você faz, você precisa fazer as pessoas se sentirem bem. Não simplesmente dar o que a pessoa precisa, mas fazer ela se sentir bem. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fazer ruim faz o dinheiro fugir de você. Então é importante vocês ouvirem isso aqui. Fazer ruim faz com que o dinheiro fuja de você. Fazer bom faz com que você encontre onde está o dinheiro. Fazer excelente faz o dinheiro correr atrás de você. Eu acho que vai ser importante eu repetir isso. Quando você faz ruim, o dinheiro foge de você. Quando você faz bom, você encontra onde está o dinheiro. Quando você faz excelente, o dinheiro corre atrás de você. A pessoa liga para você, você não tem agenda. Você não tem. A pessoa quer comprar, rapaz, é tanta gente, não estou dando conta, né? Você podia me atender, não tem como, é muita gente. Então, você vai perceber que o dinheiro vai vir atrás de você, é automático. A excelência tem esse poder. As pessoas vão disputar você, as pessoas vão querer entrar na sua agenda, as pessoas vão querer procurar lugar para sentar na sua igreja. É assim. Entende o que eu estou dizendo? Então, a gente tem que decidir se a gente vai fazer ruim, se a gente vai fazer bom, ou se nós vamos fazer excelente. Eu preciso que vocês entendam o significado disso, amém? A excelência de hoje, a gente tem que entender que a excelência é um movimento, é uma jornada, não é uma coisa estática. Qual é o padrão de excelência hoje que a gente tem que ter? Amanhã já não serve. Então a excelência de hoje é a mediocridade de amanhã. Daqui a 5 anos, aquilo que você achava que era excelente já não é mais, já não serve para nada mais. Porque o mundo evolui, as coisas crescem. Então você não pode ficar estático, você tem que pensar, você tem que evoluir, você tem que avançar, você tem que entender a tendência do mundo, das coisas. Porque o que você faz hoje, amanhã já não serve. Compreende o que eu estou falando? É importante a gente entender isso. A excelência, ela possui um custo de mudança, porque o mundo muda o tempo todo. Nós vivemos num tempo diferente, as gerações vão mudando, e exigências, necessidades também vão aparecendo. Moralidade é uma coisa muito mais poderosa do que talento. Moralidade, respeito, honra
compromisso, isso é muito mais poderoso do que talento. Essa é a diferença entre José e Sansão. José tinha moralidade, por isso ficou de pé. Sansão tinha talento, mas caiu. Talvez você está pensando assim, eu preciso desenvolver um grande talento, uma grande capacitação para eu me tornar uma pessoa excelente. E é importante. Mas é importante também que você faça com que cresça também junto com isso a sua conduta moral. Você precisa ser uma pessoa de respeito, você precisa ser uma pessoa confiável. Porque isso pode decidir muita coisa. Amém? Você deve se espelhar e copiar a excelência nas pessoas excelentes. Ué, pastor, pode copiar? Exatamente, a gente precisa se espelhar e copiar a excelência nas pessoas excelentes. Você está vendo o cara fazendo um negócio excelente, qual o problema de copiar? Se você está vendo o cara trabalhando de forma excelente, você pode copiar, porque a excelência não é monopólio de homens, isso é de Deus. A excelência vem de Deus. Por isso que os homens na Bíblia, muitos deles tinham um espírito de excelência, porque é algo que vem de Deus, não é monopólio de um ou de outro. Por isso que eu posso copiar, eu posso me espelhar, eu posso ver a pessoa fazendo certo e dizer assim, vou fazer igual. Olha que legal, como que esse cara trabalha, como é que ele mexe com as coisas, como que ele afere as coisas, como ele vende. Então, nada melhor do que olhar quem está fazendo certo, para você poder aprender a fazer certo. Não precisa ficar procurando, assim, ter uma excelência individual. Excelência é algo divino, que coloca a gente num nível maior. Você vai encontrar pessoas com excelência no que fazem, e você pode simplesmente copiar. O apóstolo Paulo, ele copiava Jesus, porque a excelência era algo gerado em Cristo. Ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele imitava a excelência do ministério de Cristo e permitiu que a igreja copiasse a excelência que ele copiava. Entendeu o que eu estou falando? Talvez você perde a oportunidade. Eu fico vendo, as pessoas poderiam fazer melhor. Tem tanta informação hoje, tem informação na internet. Como fazer um atendimento? Está lá. Tem um monte de curso, tem um monte de gente que atende bem, que está ensinando. Por que você não pode fazer igual? Por que você não pode olhar uma pessoa que fala bem e tentar se espelhar nessa pessoa? Por que você não pode olhar uma pessoa que se veste bem e se espelhar nessa pessoa? Pode sim, por que não? O cara tem um escritório bonito lá, tem uma loja bonita, por que não? Olhar para aquilo e se espelhar naquilo. Isso não é monopólio de pessoas, isso é coisa de Deus. Então a gente pode fazer isso. Amém? Então vamos ao mais importante. Como podemos adquirir excelência? Como nós podemos ter excelência? Primeiro passo, você precisa definir o que é excelência para você, pessoalmente. Você precisa definir o que é excelência para você. Ah, pastor, excelência é colocar uma roupa, uma camisa combinando com um tênis. Esse é um padrão que você estabeleceu. O que é excelência de forma pessoal para você? Aí eu vou te dar algumas dicas. Excelência é ter um carro novo ou ter um carro limpo? O que é excelência? É dizer, eu comprei um carro novo. E aí, isso é excelência. Ou é ter um carro limpo. Número 2, é ter uma casa bonita ou ter uma casa paga? O que é excelência? Ter aquela casa bonita ou ter uma casa que você pagou ela, conseguiu pagar? É ter um ministério grande ou cumprir a sua chamada? É ter muito dinheiro ou ter satisfação no que você faz? Perceberam? A gente precisa definir o que é excelência para a gente poder buscar, porque daqui a pouco você vai buscar uma coisa que não é excelência. A excelência tem a ver com o trabalho de transformação e aprimoramento, e não com a aquisição. Tem a ver com trabalho, aperfeiçoamento, transformação,
e não com a aquisição. Você pode muito bem ir lá, comprar um carro novo e colocar na sua garagem e dizer, olha, excelência, está brilhando. Mas você pode também pegar um carro mais velho e lavar ele, deixar ele bem bonito e alcançar um padrão de excelência naquilo. Poxa, carro bonito? Não, bonito é porque eu cuido. O que é mais fácil? A excelência envolve trabalho, envolve transformação, envolve procedimento, que não é simplesmente ganhar dinheiro, mas é como você chega no dinheiro. Não é simplesmente ter uma casa bonita, mas como você conseguiu essa casa e como você cuida dessa casa. Como você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o primeiro passo, definir o que é excelência de uma forma pessoal para você. Para que você entenda qual o padrão que você tem que buscar. Vamos mais fundo. Segundo, você precisa encontrar exemplos bíblicos de excelência para você seguir. Essa é a parte mais importante. Você precisa encontrar exemplos bíblicos de excelência para você seguir. Primeiro exemplo, Deus. Exemplo de excelência. Quando Deus criou o universo, você vai perceber uma coisa. Você vai observar que existe uma expressão que é repetida muitas vezes em cada ato da criação. Todo mundo sabe. E viu Deus que era bom. É uma expressão que ele repete no final de cada ato da criação. Ele cria e ele vê que é bom. Ele constrói e ele vê e chega à conclusão que é bom. Depois ele faz outra coisa e ele vê que é bom. Deixa eu te dar alguns textos para você entender. Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10. Acompanha. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Terminou essa obra de criação, verificou e viu que era bom. E se visse que era ruim, mas ele viu que era bom. E deu prosseguimento. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12 agora. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Terminou outro projeto, verificou, e viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 21. Vamos dar um salto para o versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O que a gente aprende aqui com Deus em relação à excelência? Isso nos ensina que para você se tornar uma pessoa de excelência, isso vai exigir avaliação contínua de tudo que você faz. Ok? Avaliação contínua em tudo que você faz. Ou seja, você vai precisar avaliar continuamente os resultados dos seus esforços. Lógico. Você pregou hoje? Você precisa saber como é que foi. Qual foi o resultado do que você fez? Você vendeu lá um carro, vendeu alguma coisa? Como foi essa venda? O cara ficou chateado porque ele achou que era um preço, aí não deu, aí apareceu um defeito. Aí você fala, não faz, depois aparece, mas não. Você tem que se preocupar com cada ato que você faz, cada coisa que você faz, cada processo que você faz, você tem que avaliar. Isso é excelência. Você tem que criar um padrão. Espera aí, eu quero todo mundo satisfeito. Eu quero que as pessoas se sintam bem no que eu estou fazendo, mesmo que isso custe dinheiro. Às vezes custa dinheiro deixar a pessoa satisfeita. Mas tem gente que fica brigando por causa de R$100. Pode ganhar 1.000 lá na frente, por causa da satisfação. Tem gente que fica enroscado por causa de R$50, R$20, mas não se preocupa com uma insatisfação grande.
que vai gerar na pessoa e que ela vai comunicar para um monte de pessoa mais. Você não entendeu o negócio? A gente precisa avaliar continuamente os resultados dos nossos esforços. Você trabalhou hoje? Como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu dia? Ah, esse dia eu passei raiva, estresse demais, não vendi nada, não consegui nada, e aí, então, nós temos que rever amanhã o que a gente vai fazer. Você precisa olhar para aquilo que você fez e ver se aquilo que você fez ficou bom. Entendeu a excelência de Deus? E viu Deus que era bom. Primeiro ato da criação. Segundo ato da criação. E viu Deus que era bom. Vamos para o terceiro ato de criação. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Ele está verificando ou não está? Porque se não tivesse bom, ele faria de novo. Porque Deus não faz nada ruim. Entende o que eu estou falando? E a gente precisa entender a nossa jornada, quais são os buracos que nós fizemos lá atrás. Espera aí, o que aconteceu? Por que tem gente chateada? Porque temos que saber e temos que consertar isso. Agora, se você não entender, não examinar, não avaliar, não examinar cada resultado do seu esforço diário, você não tem excelência. Como você está entendendo o que eu estou falando? Então tem que se preocupar, tem que ir para casa de cabeça quente. Rapaz, mas foi... Não pode, é assim que funciona. Vai para casa de cabeça quente e amanhã procura acertar. Eu brinco às vezes com os meninos aqui que tem empresa, eu falo, gente, não tem esse negócio de dizer assim, não vendi nada essa semana, isso faz parte. Não tem coisa pior do que a pessoa dizer assim, isso faz parte da vida. Coisa de gente fracassada é dizer, isso faz parte da vida. Pomba. A gente não está aqui para vender, a gente não está aqui para poder crescer, a gente não está aqui para prosperar. Por que a gente vai dizer que tudo faz parte da vida? A infrutificação tem que ser um sinal para a gente revisar o processo, gente. Se eu não vendi, se eu não consegui, se eu não fiz nada hoje, se eu regredi hoje, eu preciso mudar isso amanhã. Senão a sua vida vai ser continuamente uma vida de fracasso. Aprendemos aqui com Deus, tudo bem? Segundo exemplo de excelência, Jesus. Jesus passava horas e horas orando no secreto para depois realizar milagres imediatos no público. Isso é claro, ou não? Você vai ver em todo o Evangelho Jesus orando horas e horas no secreto, depois ele consegue resultados imediatos. Pum, está curado. Pum, está curado. No público. Lucas capítulo 11, versículo 1. Isso foi tão interessante que os discípulos ficaram se perguntando, como é que ele consegue? E aí eles vão dizer para Jesus. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, eles viram o tempo que Jesus orou, muito tempo. Lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A gente precisa aprender a orar. O Senhor gasta tanto tempo orando, e quando o Senhor começa a ser usado, é tanta coisa que acontece. Gasta-se muito tempo no secreto. Isso nos ensina que para você se tornar uma pessoa de excelência, o seu tempo de preparação precisa ser maior do que o seu tempo de apresentação. Isso tem que funcionar, essa matemática tem que ser assim. Quanto tempo você gasta para se preparar? Quanto tempo você vai se apresentar? 1 hora? Você tem que gastar muitas horas se preparando. Um bolo lá que a pessoa come com 5 minutos. Poxa, gastei 5 horas para esse bolo ficar pronto. Os caras comeram com 5 minutos. Lógico, é tão bom, a gente come rápido, né? É assim. Excelência é isso. No secreto, a gente ora 2, 3, 4 dias para poder fazer um evento de meia hora. Sabe? Você precisa estudar muitas horas para você pregar 1 hora. Você precisa orar muitas horas para você ser usado num segundo. Você precisa
estudar o seu instrumento pelas madrugadas para você cantar uma música na igreja. Isso é excelência. Se a conta for diferente, se for igual, 1 hora de estudo para 1 hora de apresentação, você não tem excelência em nada que você faz. Entenderam o que eu estou falando? Excelência é isso. Esse é o segredo de Jesus. Lugar secreto, preparação, oração, dedicação. Quando está diante do público, as coisas acontecem. Aí você não sabe, né? Quantas pessoas que cresceram na vida, se dedicaram, lutaram a vida inteira, estão fazendo sucesso agora. Você fala, esse cara teve sorte. Teve sorte não, você não sabe da história dele. Esse cara ralou, se esforçou, trabalhou muito tempo no secreto, para hoje ser o empresário que é. A gente não entende, né? Mas essa é a conta do sucesso. A gente gasta mais tempo na preparação do que na apresentação. Amém? Se não for assim, você nunca vai ter excelência. Excelência é alcançar patamares mais altos, alcançar coisas que ninguém alcança. Se você quiser fazer bom, você vai ser bom igual todo mundo, mas quando tiver uma crise, você vai afundar junto com todo mundo. Entenderam a visão disso? Exemplo de Daniel. O rei Belsassar precisava da orientação e da liderança de Daniel, mas antes de conseguir esse acesso, Daniel teve que se preparar. Vocês lembram disso? A excelência de Daniel para conseguir acessos no reino de Belsassar se deu, primeiro, pela sua forma de aplicar a oração. Pastor, sim, a gente ora, mas a gente tem que saber orar. E tem que saber quando orar e como orar. Daniel capítulo 2, versículo 16, diz assim: Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Daniel foi orar e convidou os seus amigos para orar junto com ele, para que ele pudesse resolver o problema do rei. Ele aplica a oração antes de tomar decisão. É um profeta. Profeta não é assim, pastor? Não. Profeta Daniel, para dar interpretação ao sonho do rei, pediu ao rei tempo. Eu preciso de tempo, de oração. Chamou seus amigos para orar junto com ele. Então isso é excelência. Como você aplica a sua oração, como você ora. Excelência. Quando você ora de maneira certa, na hora certa, você atinge o céu. Amém? Segunda característica de excelência de Daniel: conjunto de competências para resolver problema difícil. O cara tinha várias competências para resolver problema difícil. Excelência é a capacidade de resolver aquilo que ninguém resolve. Se você resolve aquilo que ninguém resolve, você ganha muito mais do que os outros. Se você resolve aquilo que ninguém resolve, o favor é maior. É claro. Você paga caro por alguém que resolve o problema que você não resolve. Nós pagamos caro. Não é verdade? Lá em casa tinha uma máquina de lavar. Não começa a rir não, tá? E aí eu fiz um orçamento. A máquina de lavar pifou e você pode faltar tudo na sua casa para sua mulher, menos máquina de lavar, tá? Não dá problema. Você quer fazer sua mulher feliz, se ela não tem, dá uma máquina de lavar para ela. Aí você resolve tudo. É que esse negócio de esfregar na mão não dá. Aí eu falei, nada disso, eu vou pagar ninguém não. Vou resolver o problema. Fui no YouTube, pá. Olhei, show de bola. Fui no Mercado Livre, comprei a placa. 250 pau. A máquina custa uns 2.000, falei, tá bom. Aí fui, peguei, fiquei uns 3 dias tentando montar a máquina, né? Consegui, não dava certo. Aí quando botei a placa pegou fogo. Queimou a máquina.
Falei, puxa vida. Foi meus R$200 embora. E aí fiquei, a máquina levei lá, deixei no sítio, desolver ela. Aí a Tânia trouxe a máquina, trouxemos a máquina para cá. A Tânia falou, vou chamar um cara que sabe mexer com esse negócio. Aí vai o alemãozinho lá, bicho. O cara foi lá, rapidinho, resolveu o problema da máquina. Puxa vida. Não, o cara, aí tem que pagar o cara. Se tivesse pago logo, já tinha resolvido o problema. Mas a gente quer ser artista, então a gente paga para as pessoas resolverem aquilo que a gente não resolve. Quando você resolve aquilo que ninguém resolve, você ganha dinheiro. O que é ganhar dinheiro? É resolver aquilo que ninguém resolve. O que é ganhar muito dinheiro? É você ter a capacidade de resolver e fazer coisas que ninguém faz. Aí você ganha muito dinheiro. Toda profissão que tem coisas que quase ninguém é capaz de fazer, vai dar mais dinheiro. É a lógica da vida. Aí o cara fala, não, mas eu carrego cimento nas costas. Carregar cimento até eu carrego. Ah, mas eu vou varrer isso aqui. Cara, não tem nada contra quem varre, quem carrega cimento. Só estou dizendo o seguinte, se você fizer aquilo que todo mundo faz, você vai ganhar igual todo mundo. Agora, se você tem uma empresa, você for fazer algo acima do que as pessoas fazem, você vai ganhar muito mais. Isso é excelência. Se você for capaz de entregar algo que ninguém entrega, você vai ganhar muito mais. Não importa como está o mercado. Excelência coloca você num nível acima dos outros, sempre. Sempre. Porque fazer igual todo mundo faz. A competência de Daniel, no capítulo 5, versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Vamos lá. Conhecimento, entendimento, interpretação de sonhos, explicação de enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. O cara era cheio de competências. Sabia um monte de coisa. Aí vai resolver coisas que ninguém resolve. Ninguém no reino conseguiu resolver. O Daniel, deixa comigo. Vou orar ali com os meus amigos e vou te dar a interpretação do sonho. Por isso que Daniel se elevou no reino de Belsazar. Ok? Daniel também tinha preparo prévio de liderança. A gente nunca pensa que a gente tem que se preparar para as demandas que podem aparecer. Ah, não, eu só vou estudar. Gente, a gente tem que juntar os canudos antes. Não tem que esperar acontecer alguma coisa. Vou estudar. Não, estuda agora, porque quando aparecer, quando a porta abrir, você já está dentro. Faz a faculdade, estuda bastante, faz um curso ali, um curso de informática, um curso de inglês, vai se preparando, junta os seus canudos, porque quando a oportunidade passar, você cai dentro na hora. Olha o que aconteceu com Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes. É interessante, né? Porque já é o segundo rei que ele está servindo. Então, o rei pensou em constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Apareceu uma demanda no reino. Daniel capítulo 6, versículo 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quando apareceu a vaga, Daniel já estava pronto. Entende o que eu falo? Excelência é se preparar de forma antecipada, porque as oportunidades, elas vão passar. Quem está na frente, vai entrar. Porque se não adianta você tentar correr depois, que não tem jeito. Ah, eu vou dar um jeito. Você espera? Não, não espero, meu irmão. Não espero. Como está entendendo? A rainha Esther, ela alcançou o favor do rei Assuero por causa da excelência da sua beleza. Formosa, bela. E beleza não é simplesmente ter uma carinha lisa, não. Beleza, formosura, jeitosa, sabe? Aquele sorriso aveludado, coisa de mulher feminina. O rei Assuero viu, balançou as pernas.
excelência. Salomão é o nosso maior exemplo de excelência, porque nós estamos estudando exatamente jornada de sabedoria, e essa última sessão eu quero falar sobre Salomão, e no que consiste a excelência de Salomão. Se a gente fosse estudar toda a história de Salomão, a gente ia amanhecer o dia aqui falando sobre todos os pontos de excelência. Eu selecionei só os primeiros que eu vi, tá bom? Mas é uma infinidade de princípios espirituais na vida de Salomão. Então vamos para o primeiro. Primeira coisa, especialização. Salomão, ele acreditava na especialização. Você tem que ser especialista naquilo que você faz. Pastor, mas eu sou pedreiro. Tem que ser especialista. Tem que ser bom. Ah, eu sou vendedor. Tem que ser o melhor vendedor. Tem que estudar tudo sobre vendas. Tem que assistir vídeos sobre vendas. Tem que ler livros sobre vendas. Tem que participar de palestras sobre vendas. Você tem que ser especialista. A excelência de Salomão consistia na especialização, na crença na especialização. Salomão, ele só aceitava profissionais para construir o templo de Deus. Ele não acreditava em mais ninguém. Então assim, a gente tem que ser bom nas coisas que a gente faz. Ah, pastor, eu quero ser, sei lá, pintor de casa. Você tem que ser bom pintor. Ah, eu quero ser eletricista de residência. Então tem que ser bom mesmo, tem que ser bom naquilo que você faz. É igual você vai lá na loja comprar uma televisão, o cara não sabe nada da televisão. O cara não sabe como é que funciona esse botão. O cara, não, peraí, ele pergunta para o outro, peraí, você está vendendo um televisor e você não sabe explicar? Você tem que estudar o produto antes de você vender, rapaz. Estudar bem. Temos que ser especialistas. Eu digo sempre isso, a gente tem que ter uma biblioteca ao redor da nossa especialidade. Você quer ser pastor? Você precisa estudar. Você precisa gastar tempo dentro de uma sala fechada, estudando. Aí você tem tempo para tanta coisa. Eu vejo pastor que se envolve com política e não sei o quê. Os caras falam, você tem que se envolver. Eu não tenho tempo para isso. Eu não estou dando conta nem das minhas ovelhas, vou ficar correndo atrás de política, rapaz. Eu sou sacerdote, político é político, rei é rei, sacerdote é sacerdote. Não, mas a igreja, o pastor tem que se envolver. Quem disse para você? O sacerdote sempre foi maior do que o rei. O profeta sempre foi maior do que o rei. Porque o rei, para fazer alguma coisa, tinha que falar com o profeta. Tinha que falar com o sacerdote. Não me diminua, ok? É isso que a gente precisa entender. A igreja pode ajudar os governantes. Ela tem autoridade para isso. Olhe para a Bíblia. Agora, se você gasta tempo com um monte de coisas que não tem nada a ver com o seu ofício, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Então a gente tem que gastar tempo orando, gastar tempo estudando, gastar tempo buscando a Deus. Senão a gente não consegue fazer nada certo. Quando você tem tempo para muita coisa, é porque você não está fazendo meia boca. Essa é que é a verdade. Salomão, ele acredita na especialização. Temos que ser especialistas. 1 Reis, capítulo 5, versículo 6. Escuta, o que ele diz? Na construção do templo. Dá ordem, pois agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu darei os salários dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Ele contratou os sidônios para poder cortar a madeira do templo. Porque o povo de Israel não sabia fazer isso. Ele precisava de especialistas. Não, vamos fazer de qualquer jeito, que é para Deus. Não! É igual o cara que vai tocar na igreja. Não toca nada. Se você não toca nada, você vai aprender primeiro, depois você vem tocar. Eu quero cantar. Não, se você não canta, você não vem para cá não, tá? Pelo amor de Deus. É um tal de negócio de, que o importante é que eu vou cantar para Deus. Não é assim que funcionam as coisas. Se você cantar igual a mim, você não vai poder entrar em lugar nenhum. Porque cada um na sua. Cada um na sua. Isso é excelência. Cada um no seu lugar. 1 de Reis, capítulo 6, versículo 7. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado,
nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Ninguém podia bater martelo na obra, não podia ter barulho nenhum. As pedras eram lavradas antes fora e vinham só para montar o templo. E para fazer isso tinha que ser especialistas. Para preparar essas pedras, para trazer essas pedras para o templo. Ok? Segundo critério de excelência de Salomão é a priorização. Saber o que você prioriza. E a gente precisa entender uma coisa. Se tem uma coisa que a gente tem que priorizar, são as coisas de Deus. Porque a gente inverte as coisas. Você vai tentar resolver a sua vida e esquecer que Deus é que controla tudo, você nunca vai ter excelência. Você precisa arranjar tempo para Deus. Um homem e uma mulher que não tem tempo para Deus, ele não serve para muita coisa. Desculpa se isso foi pesado para você. Todos têm que ter tempo para Deus. Os reis tinham tempo para Deus. Por que a gente não pode ter tempo para Deus? Davi tinha tempo para Deus. Salomão tinha tempo para Deus. O rei Ezequias tinha tempo para Deus. Por que a gente não pode ter tempo para Deus? O tempo de Deus é precioso. Priorização. Porque é Deus que controla tudo. Se eu quero ter uma empresa abençoada, se eu quero ter um negócio abençoado, primeiro Deus e as demais coisas serão acrescentadas. 1 Reis, capítulo 6, versículo 37 e 38. Escuta aí. No ano quarto, se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv. E no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha. E a edificou em 7 anos. Salomão está edificando a casa de Deus. Agora vamos para o capítulo 7, 1 Reis, versículo 1. Vamos ver qual é a casa que ele vai edificar agora. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Nós vimos aqui, Salomão só edificou a sua casa depois que ele edificou a casa de Deus. Primeiro, ele edificou a casa de Deus, depois ele edificou a sua própria casa. Primeiro, a gente prioriza as coisas de Deus, depois a gente prioriza as nossas coisas. Isso é excelência. Porque é Deus que vai nos colocar numa posição mais alta em relação às pessoas, em relação ao mundo. Então eu preciso ter um tempo para o meu Deus, um tempo de qualidade, um tempo que eu não vou negociar com ninguém. Esse é o tempo de Deus. Esse é o meu tempo com Ele. E as outras coisas serão abençoadas, porque você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Terceiro, ainda falando sobre Salomão, operatividade. Salomão não tinha simplesmente uma mente sábia, mas ele edificava coisas sábias. 1 Reis, capítulo 10, versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, ela viu toda a sabedoria de Salomão. Aquilo que estava na mente dele, ele verbalizava, ele agia, e tem uma vírgula dizendo, e a casa que edificara. Então, a sabedoria de Salomão não ficava só no campo das ideias. Ele tinha uma sabedoria, mas ele edificava com sabedoria, ele tinha frutos da sua sabedoria. Então, tem muita gente que é muito sabida, mas que você não vê nada. Fala bonito, faz um monte de coisa, tem bom discurso, mas o que você fez? Então fica só na teoria. É muita teoria e pouca operação. Não tem, a coisa fica só aqui na cabeça. Então a gente tem que colocar isso na prática. Então nós precisamos ter operatividade. Aquilo que está na nossa mente precisa ir para a prática. Se você é uma pessoa excelente, a sua excelência mental tem que acontecer na sua casa, nos seus negócios, no seu ministério e tudo que você faz. Entende? Senão você só fala. Você fala de amor, eu te amo. Mas o que você faz? Você me ama mesmo? Você não faz nada para dizer que você me ama. Mas eu tenho compromisso. Mas você não chega na hora, como é que você tem compromisso? Eu sou um cara de respeito. Como? Eu sou um bom vendedor. Tá, quanto você vendeu até hoje? Eu sou pastor de igreja, mas cadê suas ovelhas? Entende o que eu estou dizendo? Excelência. As coisas não ficam só no campo das ideias, mas as coisas realmente acontecem. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa
que edificaram. Amém? Quarto, estou quase terminando. Quarto atributo da sabedoria de Salomão: a ordem, a organização. 1 Reis, capítulo 10, versículo 5. E a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ela olhou, vocês estão achando que a rainha de Sabá ficou impactada porque ela viu comida? Não, ela era riquíssima também. Mas a Bíblia diz que ela viu a comida na mesa, como as coisas eram arrumadas. E é contextualizado que ela observou o assentar dos seus servos, como os caras sentavam. E também o estar dos seus criados. E as vestes deles, os seus copeiros. E os sacrifícios que eram oferecidos. Ela ficou fora de si. Ela ficou impactada com a organização de Salomão. Excelência se faz com organização. Pastor, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não, mas o importante é que a gente... Não, tem tudo a ver. Quantos centímetros está? Está certo. Ok? Estamos centralizados? Ok? É o centro mesmo? Qual? Minha referência, essa linha. Esse é o centro. Ordem. Organização das coisas. Nós vamos ficar andando em cima de fio? Ou cada fio tem que estar no seu lugar? Tem copo jogado no chão? Como é que está o som? Está bem aferido? Aferição. Isso é ordem. As coisas bem reguladas, iluminação boa, adequada. Isso é ordem. Excelência é ordem. Como está organizado os seus produtos? Dá para passar ou a gente tem que pular por cima? Como está a organização? Os melhores produtos estão na frente? Ou você colocou os piores na frente? Como? Como é que os caras estão se vestindo? O seu vendedor vem como? A calça caindo aqui? Mostrando o cofre? Camisa aberta? E aí, patrão, vai querer levar o que hoje? Como assim? Não, mas porque eu estou ajudando ele, porque é um rapaz que está triste, aí eu trouxe ele para trabalhar. Não, você não tem que levar esse pessoal para trabalhar para você. Como assim? Você precisa de gente feliz, você não tem que trazer gente com problema, você leva para a igreja. Gente com problema, você leva para o psiquiatra, para o psicólogo. Para trabalhar na empresa, não. Não, porque eu queria ajudar, porque ele começou a ter uma crise de depressão, então eu trouxe ele aqui para poder vender, para ver se eu... Não, você vai quebrar. Você está tentando fazer coisas que você não pode fazer. Você não vai resolver isso. Só tinha que me dar um ministério aí para mim me sentir bem, pastor. Deixa eu cantar na igreja. Aí para mim, como assim? Vai curar a depressão aqui em cima? Está tudo errado. Os melhores na frente. E os piores, que estão tentando melhorar, melhore. Depois você vai para frente. Pastor, sim, nós estamos falando de excelência. Não estamos falando de caridade. Nós estamos falando de excelência. Os melhores vendedores, as pessoas mais apresentáveis, as pessoas que falam melhor, na frente. A impressão que vai passar para a gente é qual? Quem é que vai ficar lá na recepção da igreja? Vai ficar o maluco que fica assim? Pessoal, pode entrar. Como assim? Está maluco, bota para lá. Para receber na igreja, as pessoas, qual a impressão que as pessoas vão ter de quem está lá na frente? É o cara bruto, é o cara que xinga, é o cara que grita, é o cara que não respeita, é o cara que olha para a mulher do outro. Como é que faz? Não era para estar nem aqui. Isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala sobre excelência, a gente fala sobre ordem. Foi isso que a rainha de Sabá observou no palácio de Salomão. Ela ficou impactada. E a gente vai ter que impactar as pessoas. Rapaz,
E ordem não tem nada a ver com dinheiro, com riqueza. Porque às vezes você vai na casa de uma pessoa simples, você vai na roça lá dos italianos, eles têm casas simples e tudo limpinho, organizadinho. Já percebe? Já viu? Já foi alguma família no interior, está lá, aquela casinha simples, mas está lá limpinha. Então não tem nada a ver com dinheiro. A gente vê o cara que tem um carro lá, meia, o carro está todo organizadinho. O pneu não está no arame. Certo? Então, não é questão de ter dinheiro, é questão de você ter um senso para poder colocar as coisas em ordem. Não tem que esperar ter muita coisa para poder colocar em ordem. Coloca as coisas em ordem, mesmo que forem coisas pequenas. É assim que a gente consegue atingir a excelência, nos pequenos detalhes. A posição do café, a posição lá, sei lá, da placa que vai entrar, do carro, lá do produto. Ordem! Isso é excelência. Quanto mais as coisas são organizadas, isso atrai a atenção das pessoas. Atrai a atenção de Deus, como é que não vai atrair a atenção das pessoas? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, poxa, legal, organizadinho, o pessoal vai no culto, ninguém conversa no culto. Eu falei, tem que melhorar bastante ainda. As pessoas que visitam a igreja falam assim, poxa, que culto silencioso. Eu já fui pregar em igreja, que eu estava pregando, o cara começava a conversar na hora do culto com a mulher dele, eu falei, vocês falam, eu falo. Como é que pode um negócio desse? Eu prefiro ficar na minha igreja. Isso tem um custo para vocês estarem agora nesse silêncio, porque tem gente lá atrás cuidando das crianças. Tem trabalho, tem serviço. Então, ordem requer trabalho, serviço. Tem gente que deveria estar aqui assistindo o culto, mas estão lá cuidando de crianças, para vocês terem esse silêncio. As pessoas costumam andar na hora dos cultos, por que isso? É gente com cultura errada. Igreja não fica andando. A gente anda na boate, essas coisas assim. Agora, igreja, o cara levanta. Ah, eu estou com sede. Com sede, coloca um galão de 20 litros do seu lado. Está com sede? Faz tudo que você tem que fazer em casa. O cara vai no banheiro uma vez, vai duas vezes, porque está com a bexiga caída. E eu, hein? Espírito da mijança. Rapaz, eu nunca vi uns troços desses, uns caras novos. Eu falei, gente, vocês têm que caçar um médico. Caça um médico para vocês, senão vem cá para a gente impor as mãos para curar. Porque o cara vai 5 vezes. Um cara desse for viajar para longe, não consegue viajar dentro de um carro, não, mas é mania. Coisa, é valor, crença errada, é mania. O cara fica assim, não, esse culto não acaba, vou lá beber água. Você vai fazer o que na igreja, rapaz? Fica em casa. As pessoas são assim, uma andação, rapaz, uma andação. Aí vem a mulher com um salto na frente, clec. A mulher dessa largura. Não tem nada quem é dessa largura ou dessa finura. Só estou dizendo o seguinte, pô, você tampa até a frente da igreja. A mulher sai da igreja, plec, um salto, plec. Para tudo. Agora no banheiro. Mas não senta lá atrás, fica lá fora. For para ficar numa festa, fica até madrugada, né? É uma doideira. Isso é cultura errada, gente. Cultura errada. Tem igrejas aí que você vai que tem 5 mil membros, está todo mundo assistindo o culto. Você vai na igreja, tem 5 gatos pingados, está todo mundo conversando. Cultura errada. Desordem. E a desordem, ela tira atenção. Não estou entendendo. Ai. Vai sair cara, isso aí. Quinto e último atributo da excelência de Salomão. Eu vou falar uma palavra aqui que ela existe, tá? Não adianta você falar que não existe não, que eu já pesquisei. Surpreendência. Surpreendência, você tem que surpreender. 1 Reis, capítulo 10, versículos 6 e 7. E disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, os meus olhos viram, e eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Ela está dizendo, você me surpreendeu, Salomão. O que eles falaram de você não é nem a metade do que você é. Isso é surpreender. Isso é surpreender. Você já imaginou quando você tem um desconto para a pessoa que ela não esperava? Você já imaginou? Você vai surpreender a pessoa. Então, excelência é surpreender. Cara, troquei o seu pneu e lavei seu carro. Ah, lavou meu carro? É. Ah, você comprou aqui a bolsa?
está levando uma caixinha de bombom. Ah, é? A pessoa fica... Então, surpreender é dar para a pessoa aquilo que ela não espera. Salomão surpreendeu a rainha de Sabá e falou, nossa, nem metade. Você é muito mais. Eles não falaram nem metade do que você é. Você sobrepujou as coisas, você é muito maior. É surpresa, tem coisa que é surpresa. A pessoa pensa que você é uma empresinha. Quando o cara entra lá e vê, rapaz, eu fui numa loja aqui gigante, eu não fui bem atendido, igual estou sendo atendido na sua loja. Rapaz, saí aqui de uma mega loja, fui maltratado aqui, você está me tratando bem. Levou o cara na rua, levou o cara para almoçar, tratou o cara bem, perguntou se a mulher dele estava cansada, deu o cafezinho. O cara fica excelência. Isso fica marcado no coração das pessoas. Então surpreenda as pessoas, dê para ela aquilo que ela não espera. Inclusive estou te dando aqui documentação paga. Não esperava. Inclusive estou te dando aqui um brindezinho, porque você veio aqui no meu estabelecimento. Surpreender a pessoa. Então a gente tem que aprender a surpreender as pessoas. Ok? E eu fecho com algumas coisas aqui no final, rapidamente. Feedback. Uma palavra estranha, mas tem a ver com excelência. Você tem que saber o que as pessoas estão falando. 1 Reis capítulo 10, versículo 8 e 9. Bem-aventurados os teus homens. Olha o que ela falou dele, Salomão. Bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama a Israel, para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. Ela fez a propaganda dele. E falou tudo dele. E é uma mulher estrangeira. Uma mulher estrangeira que conhece Salomão pela primeira vez, está dizendo, Deus fez bem em ter te colocado no trono de Israel. Então tudo o que ele precisava, tudo o que ele era, ela fez a propaganda. Olha, cara, começa daquele cara, aquele cara é bom. Rapaz, o que aquele cara fez, vai falar para todo mundo. Vai falar para todo mundo. Esse é o feedback do que você está fazendo. O que as pessoas estão falando a respeito daquilo que você está fazendo. Um dia desse, parou uma pessoa, não enxergo bem de longe. Um dia desse não, ontem, né? Aí veio uma mulher, um carro assim, parou do meu lado, eu não conhecia direito. Aí ela falou, toca na minha mão. Eu olhei assim, não estava lembrando. Olha, as pessoas estão falando muito bem da sua igreja. Eu falei, como assim, você conhece alguém? Ela falou, eu conheço muita gente na sua igreja. Eu falei, fala quem é? Eu falei, não vou falar não. Poxa, eu falei, se estivesse fazendo alguma coisa errada, as pessoas saberiam. Uma pessoa que ouviu falar que a igreja é legal. E disse que conhece um monte de gente aqui. De vez em quando um dia entrei na farmácia, aí uma menina falou, ei pastor, tudo bem? Eu falei, não estou te conhecendo. Ela falou, eu frequento essa igreja todo domingo. Eu falei, ai Jesus, crente. Falei, desculpa aí, irmã, por causa da máscara, né? Aí eu fiquei todo sem graça. Hoje eu fui numa outra farmácia, aí tinha uma menina olhando assim para mim. Eu olhei e falei, nossa, nunca vi na minha vida. Ei pastor! Eu falei, nossa, se eu estivesse fazendo uma coisa errada. O mundo é pequeno, gente. Então, tem que tomar cuidado. Por último, o último critério da excelência é a recompensa. Sempre haverá recompensa quando você tem excelência no que você faz. 1 Reis capítulo 10, versículo 10. E deu ao rei, olha o que ela vai dar para o rei. Será que esse rei precisa de alguma coisa? E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. O cara já é rico, vai precisar de mais dinheiro? Não tem jeito. A recompensa vem, mesmo que você tenha muito, ela sempre virá. Ela trouxe presentes para Salomão, porque esse é o resultado de uma vida de excelência.
recompensa. Recompensa. Sempre você vai ter recompensa das coisas. Sempre você vai ter recompensa. Você vai frutificar. Você vai crescer. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos falar com Deus. Vamos adorá-lo primeiro, depois a gente ora. Vamos adorá-lo. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor.